E o ministro Silvio Almeida foi ao Supremo para acompanhar o julgamento sobre a abordagem policial feita com base na cor da pele do acusado, que foi justamente o primeiro item da pauta do plenário desta quinta-feira. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações dessa sessão que terminou há pouco. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Até agora, 5 ministros votaram nesse processo. Todos concordam que o chamado perfilamento racial, ele deve ser abolido da prática policial. Só que 4 ministros concluíram que, no caso concreto, esse entendimento não se aplica, porque o que teria sido levado em consideração foi que se tratava de um ponto de venda de drogas. Já o ministro Edson Fachin, relator do processo, entendeu que a abordagem policial foi baseada assim na cor da pele e que as provas deveriam ser anuladas e que o processo arquivado. Na sequência, o ministro Luiz Fux, ele pediu vista, porque entendeu que esse caso ele deve ser discutido com o plenário completo. E como hoje não estavam presentes todos os ministros, ele pediu vista. Na sequência, o plenário foi levado a plenário o julgamento de uma ação que trata da ampliação da competência da Justiça Militar. O ministro Ricardo Lewandowski foi o único a votar e depois o julgamento foi suspenso e você confere como foi o voto do ministro na reportagem a seguir. A Procuradoria-Geral da República questiona trecho de uma lei de 1999, alterada em 2004 e 2010, que aumentou a competência da Justiça Militar para julgar crimes cometidos por militares quando estiverem atuando, por exemplo, em operações para garantia da lei e da ordem e no combate ao crime. O julgamento começou em 2018. O relator é o ministro Marco Aurélio, que antes de se aposentar, votou pela improcedência da ação e assim entendeu ser constitucional a alteração prevista na lei complementar. Segundo o ministro, a alteração se limitou a preencher o espaço garantido pela Constituição para o estabelecimento de normas legais de organização, preparo e emprego das Forças Armadas. O julgamento havia sido levado para o plenário virtual com os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Dias Toffoli acompanhando o relator. Já o ministro Edson Fachin divergiu, entendendo que somente os crimes próprios, que são aqueles que só podem ser cometidos por militares, são alcançados pela Justiça Militar. Mas um pedido de destaque do ministro Ricardo Lewandowski levou o julgamento para o plenário físico. A norma questionada cria uma espécie de hipótese de foro por prerrogativa de função. Contudo, esta Suprema Corte já decidiu que só o texto constitucional pode elencar os agentes públicos que gozam de tal privilégio. E mais, assentou a Suprema Corte no julgamento da ação penal 937, numa questão de ordem, que o foro especial, entre aspas, aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas. Assim, se a segurança pública configura uma atividade constitucionalmente atribuída a outros órgãos, quer dizer, às distintas polícias, sendo exercida por integrantes das Forças Armadas somente a título subsidiário, e a lei que o diz, ou seja, à guisa de cooperação com as autoridades civis, não há falar em delito cometido no exercício do cargo e, em razão dele, apto a atrair a competência da Justiça Militar. Eu estou aqui, então, repetindo, fazendo uma distinção daquelas atividades que são propriamente militares, que se submetem à Justiça castrense, e aquelas que são de natureza civil, propriamente o auxílio nas atividades de defesa civil, nas ações que concernem a segurança pública, seja nas fronteiras, no espaço aéreo ou no mar territorial, e, finalmente, quanto às ações de cooperação com a Justiça Eleitoral.